gente, bom dia. Eu me chamo Lucas Vitoriano, certo? Estou como mediador da Casa de Saberes desde maio. Estudo Geografia lá no IFCE de Quixadá. E vou estar nesse momento com vocês mediando tanto sobre a Casa de Saberes quanto sobre o Sagrado Heraldo, certo? Por que se chama Casa de Saberes Sagrado Heraldo? A Casa de Saberes, primeiramente, ela é um equipamento da Secult, certo? Secretaria de Cultura do Ceará, que é gerido pelo IDM, que é o Instituto Dragão do Mar, lá de Fortaleza, certo? Ela leva esse nome de Sagrado Heraldo porque, quando a gente se depara com essa figura histórica de Sagrado Heraldo, essa figura mitológica, múltipla, a gente viu que o século ele não se limitou a ser só um cantador. Então ele vai lidar com áreas de poesia, cantador, repente, música, vários instrumentos, principalmente de corda, vai fazer bandas com os filhos, até com marcenaria ele vai mexer durante a vida. Então, pensando nisso e pensando num momento de não se limitar, a Casa de Saberes traz esse nome, adota o nome Sagrado Heraldo, tanto uma forma de expandir, de expansão, e que caiba tudo que possa chegar aqui pra gente dentro dela. Então, aqui dentro da casa a gente vai receber humor, vai receber cantoria, chorinho, quadrilha, entre outras formas de expressão de arte, de cultura, que possam entrar dentro da Casa de Saberes, certo? Estamos aqui na Casa de Saber, nessa manhã, com o nosso amigo que representa algumas coisas daqui da casa. Eu já pergunto para ele como jovem mais estudioso, pergunto para ele o que significou o Sagrado Heraldo para Quixadá e para a cultura de Quixadá hoje, no tempo que estamos vivendo. A gente vai ver que, infelizmente, o Sagrado Heraldo sofreu um apagamento histórico, né? Ele, como essa pessoa múltipla, vai influenciar diversas áreas, vai ser um grande influenciador, até, por exemplo, de Luiz Gonzaga, e que é uma pessoa que, infelizmente, sofreu um apagamento, mas que tem um valor histórico muito grande para a gente, para a nossa cultura quixadaense em si. Olá a todas as pessoas, né? Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos à Casa de Saberes Sagrado Heraldo, que é o equipamento de cultura do governo do estado, gerido pelo Instituto Dragão do Mar. A Casa de Saberes Sagrado Heraldo, né, leva esse nome em memória do nosso poeta, repentista, cantador, que levou cinema também para as comunidades rurais, né, o Sagrado Heraldo. E nós estamos aqui representando o governo do estado, né, como uma forma da descentralização das políticas culturais. Né? A Casa de Saberes Sagrado Heraldo trabalha com as exposições, né? Nós recebemos bastante exposições, nós trabalhamos também com difusão, fruição, muito dos saberes que o Sagrado Heraldo trazia para o sertão. Né? A música, trabalhamos com a música, trabalhamos com a cultura mais popular, a cultura tradicional, né? Então a gente vem fomentando em todo o território do Sertão Central, nos 3 municípios, essa cultura, sempre diálogo também com a arte contemporânea, né? Então a gente trabalha dentro dessas perspectivas também do patrimônio material, imaterial, patrimônio cultural, né? E a gente vem aí fazendo esse trabalho aqui em Quixadá, né, na região, buscando aí esse diálogo também com os agentes, com os parceiros também. Nós temos as parcerias com as instituições de ensino, né, e também com os próprios agentes culturais, né, que frequentam a casa. Nesse exato momento nós estamos fazendo uma parceria com o Porto Iracema das Artes, que são 2 cursos de artes visuais e audiovisual, né? Então nós estamos aqui com a professora Diana, os alunos estão tendo aula, né, sobre artes visuais. À tarde nós temos aulas de audiovisual, né, também, que é muito desse saber que o Sagrado Heraldo também trazia, né, em toda a nossa, não só na nossa região, mas a nível também nacional e internacional, né? Nós perguntamos que esta casa ela recebe alguma coisa de ajuda do governo, tem patrocinador, como é que ela se mantém? Pronto, a Casa de Saberes ela é do estado, né? Isso. Ela recebe o recurso é do estado. Os recursos dá para manter a organização, tudo tranquilo? Sim, sim. Certo. Aí eu lhe pergunto também, o que foi Sagrado Heraldo para Quixadá e o que representa ele hoje ao povo de Quixadá? Sagrado Heraldo, a gente está num desafio imenso, né, de diálogo também com as escolas, né, com o ensino base, né, levando também todo esse saber, toda essa o que Sagrado Heraldo foi e representa para o nosso
o nosso município, né, mas também para o estado, a nível nacional, né, porque ele levou, ele veio do Crato, né, e se manteve em Quixadá, né, diante de uma imensa dificuldade, desafios, né? Mas com toda a arte da viola, do repente, né? E isso inspira, né? Inspira muitos repentistas, cantadores que ocupam a casa. No mês passado nós fizemos aí o Festival de Violeiros e Repentistas do Sertão Central, né? Então a gente sempre está dialogando com esse saber para não se perder, né? Para que a gente possa manter essa memória do poeta, né? Muitas pessoas não sabem ainda, mas essa casa, assim, ela leva o nome do Cego Aderaldo, mas a casa dele fica aqui pertinho, né? A casa do Cego Aderaldo, que ainda mantém aí muito do seu material, né? Das suas coisinhas estão preservada pela família. Você aconselharia a juventude hoje, o jovem, a seguir o Cego Aderaldo na sua cultura e nos seus planejamentos criativos da música, da poesia? Você aconselharia os jovens a fazer a mesma coisa como o Cego Aderaldo? Primeiramente, conhecer a história. Eu venho visitar a Casa de Saber de Cego Aderaldo para conhecer, né, quem foi Cego Aderaldo, né, quem é, o que ele representa, dentro dessa perspectiva de se inspirar também, né, do quanto ele é importante, né, para a gente, do quanto ele carrega a cultura, né, e levou para tantos lugares, para as regiões mais distantes, para o campo, para a zona rural, né. Então, assim, é uma inspiração imensa para os jovens, né, para todas as pessoas. Bom dia, Maurício. Satisfação conversar com você nessa manhã na Casa de Sabedoria. Bom, gente, me chamo Maurício. Uma das minhas funções aqui é mediar as exposições, e uma das exposições que a gente faz mais é sobre a história de Cego Aderaldo, porque nós levamos o nome de Cego Aderaldo no nome da Casa de Saberes e também como missão das metas que a gente cumpre aqui no Sertão Central. Então, a gente começa falando, né, o nome de batismo do Cego Aderaldo de registro. O nome dele de registro é Abelardo Ferreira de Araújo. Ele é natural do Crato, ele não é quixadaense. Ele veio para Quixadá com 2, 3 anos de idade, com a sua família. Eles eram retirantes da seca. Na época, ele nasceu em 1978. Nessa época ainda estava acontecendo a seca de 7779. E foi uma seca muito severa, que foi amplamente documentada em São Paulo e Rio de Janeiro. E foi nessa época que se construíram os campos de concentração. O mais famoso do Sertão Central é o campo de concentração de Senador Pompeu. E Quixadá, na época, era conhecida como Curral da Fome, porque naquela época existia um canto aqui em Quixadá em que era distribuído os mantimentos. E ele era encoberto por uma cerca. E por muito tempo Quixadá ficou conhecido como Curral da Fome. E foi esse um dos motivos que o Cego e a sua família vieram para Quixadá. Veio ele, o pai, a mãe, o irmão mais novo e o irmão mais velho. O irmão mais novo, ele morreu no caminho, infelizmente, pelas doenças da época. E quando eles chegaram aqui, o irmão mais velho viajou para o estado do Amazonas, na época do ciclo da borracha, para conseguir uma vida melhor e, consequentemente, ajudar a família. O Cego Aderaldo, ele não nasceu cego. A cegueira dele foi adquirida aos 18 anos de idade. Ele trabalhava em uma fornalha aqui em Quixadá, e ele trabalhava diretamente alimentando essa fornalha. E em um dos intervalos do trabalho dele, ele foi pedir um copo de água a uma vizinha. E depois que ele tomou esse copo de água, ele saiu andando para voltar ao trabalho. E quando ele estava andando, ele sentiu uma dor muito grande na região dos olhos. E os olhos dele começaram a sangrar. Foi a partir daquele momento que ele ficou cego, que ele adquiriu a cegueira. Não se sabe o que aconteceu. Muitas pessoas falam que foi um choque térmico, alguns pesquisadores. Mas não se sabe, na realidade, o que aconteceu. Tem até pesquisadores como Rosenberg Cariri, que é um dos pesquisadores que mais pesquisou a história do cego. Tem até um documentário sobre ele, que a cegueira do cego não era uma cegueira comum, porque não dava para ver os globos oculares, porque era muito fundo. Aí não se sabe o que realmente aconteceu. Porque eu falei que o nome do cego era Abelardo. Por que ele era chamado de Aderaldo? Porque o pai dele,
Ele já vinha desde o Crato com histórico de doenças e ele tinha tido AVC. E ele não conseguia pronunciar Abelardo. Saía alguma coisa parecida com Aderaldo e ficou Aderaldo como apelido. O cego Aderaldo, ele nunca se casou. Mas antes de ele adquirir a cegueira, ele tinha uma namorada chamada Angelina Coelho de Moraes. E quando ele ficou cego, ele não quis mais casar com ela. Ele desatou o namoro, porque ele não se achava digno de poder sustentá-la. Até por conta da época, né, que o homem que sustentava a família, ele não quis se casar com ela justamente para que ela tivesse uma vida melhor. Nisso, a Angelina viajou para o estado do Acre e constituiu família lá. O cego nunca se casou e por conta da cegueira ele ficou muito deprimido. Falavam que ele ficava todo o dia inteiro no quarto escuro, até que ele fez um pedido a São Francisco, ele era devoto, pedindo para que São Francisco desse algum dom a ele para que ele não pedisse esmola. Ele não queria pedir esmola de jeito nenhum. Depois que ele fez esse pedido, a ex-sogra dele, a mãe da Angelina, deu uma rabeca de presente para ele. E ele aprendeu a tocar essa rabeca sozinho. Começou a fazer alguns acordes, algumas rimas e aprendeu a tocar sozinho. Nisso o pai dele já havia falecido. E depois ele perdeu sua mãe. Quando ele perdeu sua mãe, ele foi uma inspiração para ele fazer uma das músicas mais emocionantes dele, que se chama As Três Lágrimas. Essa música fala dos 3 grandes importantes momentos da vida dele, que é quando ele perde o pai, quando ele perde a mãe e quando ele fica cego. Quando ele perde a mãe, ele não tinha dinheiro para poder sepultar ela. E ele vai pedir ajuda a algumas pessoas que estavam num bar. Essas pessoas falaram que se ele tocasse pela noite toda, no final da noite eles dariam dinheiro. E se ele voltou para casa, o corpo da mãe dele ainda estava em casa. E ele foi tocar a noite inteira. Alguns pesquisadores falam que ele tocava com lágrimas nos olhos, porque ele se sentiu muito humilhado. E foi a partir desse momento que ele cantava com lágrimas nos olhos que ele escreveu As Três Lágrimas. Que é a primeira quando ele perde o pai, a segunda quando ele perde a mãe e a terceira quando ele fica cego. Com certeza. Aí é o seguinte, eu lhe faço uma pergunta, você é um cara que estuda, estou vendo que sim, sobre a questão de alguns versos do poeta Cego Aderaldo. Vocês lembram tem assim memorizado algum trecho de alguma poesia dele interessante para a região? Para a região, quando ele tem várias canções, ele tem algumas falando do sertão. Não vou saber de cabeça agora, que aqui mais fica as mais. Isso. Tem uma muito triste, que é As Três Lágrimas, e uma muito engraçada, que é a Gargalhada. Que ele fica gargalhando na hora da música, e é uma gargalhada muito contagiante. Com certeza. Sobre a história do que você falou, um negócio muito interessante, eu lembrei que Xadá foi considerado, você que falou, Xadá Curral da Fome, né? Assim? Curral da Fome. Pronto. Aí, eu desde de criança, que eu vi o pessoal contar essa história, ela é uma história assim, criada abrangente. Ele fez um verso, não sei se ficou gravado, não sei que ele fez um verso, ele disse que Xadá Curral da Fome, Fonseca, pau da miséria, padre velho da solidariedade estão virando lupizão. Aí eu digo, rapaz, ele era cheio de brincadeira. Sim. Ele dava umas suas brincadeiras que eu vou dizer agora, era cultural mesmo. Esse Aderaldo era muito autodidata. A gargalhada que eu falei é uma gargalhada muito contagiante. A gente sabe que ele tá gargalhando assim pra rima, mas é tão contagiante que a gente sente vontade de rir também. É uma das expertises do Cego Aderaldo. Com certeza, era uma pessoa fantástica. Fantástica. Aqui nessas fotografias tem ele e alguns dos filhos dele. Como eu falei, ele não se casou, portanto ele não teve nenhum filho biológico. Quando ele andava pelos sertões, então quando ele ia fazer o seu Cine Beija-Flor, ele tinha um projetor e ele projetava filmes, ainda era cinema mudo, na manivela. E quando ele saía pelos sertões projetando esses filmes, ele percebia algumas crianças em situação de caridade, órfãos, e ele adotou essas crianças e criou como filhos. Ele adotou 26 filhos no total. Não se sabe para onde cada um foi, porque são 26, né? Vão constituindo família, cada um vai pro seu canto. O que a gente tem conhecimento é o Mário Aderaldo, esse que está do lado dele. Isso. Mário Aderaldo acompanhou ele durante toda a vida e ele já faleceu. Uma das pessoas que são próximas a ele é a viúva do Mário,
que atualmente ela já está bem de idade, mora em Fortaleza. Aqui são outros filhos dele. Ele ensinou cada filho a tocar um instrumento. Eles montaram uma bandinha de música em Quixadá. É interessante quando vê algumas pessoas aqui que moravam no centro na época, falam que se lembram deles tocando aqui na Praça do Leão. Isso. E nós, continuando sobre a história de Cego Aderaldo, Cego Aderaldo, ele tocava viola ou eram os outros tipos de instrumento que fazia conexão com a poesia? Ele tocava mais de um instrumento. Ele foi foi o pioneiro que introduziu a viola no repente. Ele começou com a rabeca. A rabeca é um importante instrumento na vida artística dele. E nisso ele foi se reinventando. Ele não utilizava somente os instrumentos. Como eu falei, ele também era veiculador do audiovisual no sertão. Ele tinha um cine chamado Cine Beija-Flor. Ele também tinha um gramofone que ele conseguiu trazer dos Estados Unidos. Antes ou depois dele reproduzir os filmes, as pessoas dessem uma moedinha, ele colocava o gramofone para tocar, que era uma revolução na época. Poucas pessoas tinham, então era uma sensação. Essa exposição, ela se chama O Sertão Múltiplo de Cego Aderaldo. Ele é todo feito em linóleo gravura, muito parecido com a xilogravura, só que eles usam o material do linóleo, que é um material usado para revestimento de piso. Ele foi feito a partir de uma oficina feita pelo poeta Silva Barros, e junto com a Lorena deu uma formação da vida do cego, Lorena Patrício, uma das curadoras da exposição, e eles fizeram esses retratos que a Lorena e o Além, nosso coordenador de patrimônio também, se colocaram em uma ordem cronológica. Eu já falei aqui da Retirante da Seca, da Angelina, aqui tem as Três Lágrimas, aqui tem a vida dele, né, como trabalhador, que tem também representando a morte, os caixões. Apesar da vida dele ser regada de tragédias, e ele vai conseguir se reinventar com a cantoria, com a rabeca, que ele ganhou da sua ex-sogra. E aqui está retratados 26 filhos, 26 crianças que ele adotou. Aqui a pintura do Charla traz o tato, né, como um dos sentidos. Apesar do Cego Aderaldo ter perdido o sentido da visão, ele se reinventa com os outros tatos, os outros sentidos na realidade. Aqui, Vazio e Vazando pela Sente Falcão, termina fazendo uma alusão ao evento em que os olhos dele sangraram e que ele ficou cego, que saiu do olho o gramofone. Aqui é o refletor de um palco, aqui um palco para retratar a sua vida enquanto artista. Aqui trazendo a imagem de São Francisco, como ele era devoto. A gente já falou que ele fez o pedido a São Francisco para que desse algum dom a ele. E aqui os objetos representando a parte da sua vida enquanto retirante da seca, que é a cangalha. E a exposição ela termina no mural. Esse mural ele foi feito pelos artistas Bruno Joey e pela Luísa Bruna. O Bruno Joey fez essa pintura e a Luísa Bruna fez essas frases, que são alguns trechos de alguns autores falando sobre o Cego Aderaldo.